Vamos voltar com Marcelo Moraes. Tava falando dessa parte do exterior e tal. Vamos esmiuçar isso legal mesmo. Pera aí. Aí. Oi, Marcelão. Aí, voltamos. Ó, entrou um cara bacaníssimo aqui, ó. Toca Aí, guitarra comigo Ulisses. lá, Ulisses Janones. Eu Puta roubei, maestra. eu pensei o Ulisses pra ele tocar pra nós. Agora eu tô vendo se eu boto uma algema nele pra ele não sair mais. Bom demais. O Ulisses estudou contigo na mesma época aqui na UFA, não? Não, não, isso aí foi depois. A gente chegou a tocar junto algumas vezes. Ah, Ó, o legal. Leandro tá aí também, cara. O Leandro foi meu aluno lá em Goiânia. Ah, bacana. Legal. E aí, vamos lá na experiência. Você É, juntou com um guitarrista uberabense. aí juntamos lá dois mineirinhos lá no exterior. Aí juntamos nós dois e fomos, cara, fomos pra lá, né, arrumamos esse AP. E aí, cara, e é isso, cara. Aí você tem que se adequar a outra cultura, outra vibe, assim, outra cidade, outro estilo de vida, assim. E, cara, foi uma experiência muito positiva de todos os aspectos, assim, né? Até pessoalmente também, a gente acaba aprendendo muita coisa Quanto pessoal tempo, também, né? Marcelo? Lá. Cara, foram 2 anos. Ah, legal. Foi um tempo bacana. Foi um tempo legal. E é isso, cara, tocando e vivendo jazz mesmo. Isso aí foi a época que eu tive para realmente viver essa parada, assim, né? Viver essa música. E E era um negócio bem. Ah, aquele contato que você queria ter com os mestres da batera, do jazz e tal, isso você conseguiu realizar? rolou, cara, É. rolou. Consegui realizar esse sonho aí. Cara, era tipo assim, era todo dia, cara, da hora de acordar até a hora de dormir, cara, era som, assim, né? Não só o jazz, eles gostavam muito de música brasileira também, cara, nossa música é muito respeitada lá fora, Ah, isso é então bacana. a gente dividiu né, trocamos muita experiência lá, e cara, foi animal, assim, e tipo, a gente teve várias oportunidades assim de tocar com gente que era convidado lá, né? Então assim, o negócio era bem focado em performance. Tinha as outras matérias também, a gente tinha que estudar a história da música, né? Tinha que estudar outras coisas, as matérias teóricas e tudo, mas tipo assim, tinha ensaio de combo, né? Que é trio, quarteto, quinteto, essas coisas, Aham. 2 vezes na semana. Aí, 2 vezes na semana também tinha um grupo de Latin Jazz, assim, que era mais voltado para música cubana, brasileira, né, música latina. Aí, 2 vezes por semana também tinha um grupo, tinha a Big Band. E fora as outras coisinhas que iam aparecendo, assim, né? Aparecia uma gigzinha aqui para tocar num café, para tocar num lugar, numa pizzaria, para Ah, tocar no legal, parque, hein, tocar, cara? né? E, e rolou uma experiência legal de gig lá Olha lá, o também, José assim, então, Rodrigues mandando boa noite, bateristas. Para aê, boa todos noite, nós, Zé, é. Valeu. boa noite. E então, cara, foi uma experiência muito legal. Eu tive professores muito bons, cara. O meu professor de batera, ele se chama James Dreyer, Jim Dreyer. Ele é um cara, bicho, que ele abriu minha cabeça pra, cara, tudo que eu estudo hoje, assim, tem uma Muito, pitadinha muito, dele, assim. o James é muito lá do latino, não é? É, A ele, versão ele saca latina. muito, ele saca muito de, ó, você fez o dever de casa, hein? Ah, cara, eu tenho que ler, né? Tem Depois que você ler. começa a falar em alguma coisa que eu tô totalmente fora. Ó, É, legal, aprofundei ontem, cara. Você tá pensando o quê? Ainda vai ter legal. pegadinha, cuidado, hein? Opa! E ele, cara, ele gosta muito de música cubana. Ele tocava, bicho, tocava não, né? Toca percussão muito bem, toca batera, né, demais também. Então, sempre gostou muito de música brasileira, me ensinou muito sobre música cubana, né, afro-cubana. Então, cara, ele abriu minha cabeça para o estudo do instrumento, assim, e para entender a linguagem do jazz, da música instrumental, né, dessa vibe mais,
mas de música instrumental acústica, assim, né? Aham. De tocar baixinho, de, né, perceber tudo ali que tá rolando e tal. Ouvir os outros instrumentos, né, Marcelo? Essa junção é muito É, legal. Ó, o Leandrão tá perguntando aqui, como eram os gringos tocando samba? cara, era bem ruim, bicho. Não, meio zoeira, assim, mas eu falo isso brincando, assim, porque tinha uma galera que tocava bem batera, mas Aham. chegava pra tocar samba, cara, não é a mesma linguagem, é a mesma coisa da gente tocando jazz aqui, né? É, imagino. É a mesma coisa, não tem o mesmo feeling, assim, não tem o mesmo swing, é outra vibe, mas, tipo assim, os caras tecnicamente era bicho impecável, assim, tocava bem pra caramba, mas aí falta o lance da linguagem, né? Que é esse negócio que a gente falou no começo. Bicho, música Aham. é como se fosse uma língua mesmo, né? Você tem que vivenciar ela durante um tempo ali pra você entender o sotaque das coisas, né? É. Mas aí, falando de gringo tocando bateria, teve uma vez que tava rolando um ensaio lá, e aí o pessoal tava tocando um samba, né? O cara compôs um samba, era um puta saxofonista que tinha lá. E aí, o cara muito estudioso, então ele estudou muita linguagem de articulação, assim, das frases, né, e tal, para Aham. ficar bem característico e tal. E eu tô escutando aquilo e falei, cara, tá legal esse negócio, bicho. Quem que tá tocando batera? Aí eu cheguei lá, era um gringo, lourão, branquelo, e com um puta swing, assim, né? E aí a gente trocou uma ideia lá depois. Ele falou, não, cara, eu comecei a escutar fulano e ciclano e não sei o quê. E, tipo assim, quem pesquisa e quer entender mesmo como é que funciona a música de outro país, né, de outra região, cara, você consegue chegar próximo ali, né, do que é o sotaque ali daquele É o que você som. falou, né? Às vezes vai faltar um pouquinho do swing, né? O remeleixo É, mesmo, de entrar é, no estilo e tal. Assim como o brasileiro tem no jazz também para se adaptar, entender, sim, né? A linguagem e tal. é. É bem isso Mas, mesmo. Tem alguma experiência lá no exterior que você fala, puta, essa aqui me pegou, assim. Pô, eu não pô, esperava acontecer alguma coisa, conhecer alguém, tá tocando nos pubzinhos, nos cafés lá e ter alguma. Eu tô só enriquecendo o que o Pablo perguntou aqui para. entendi. Cara, então, tiveram várias, eu acho, assim, mas tipo, tem Uma que você pode contar aí para nós, para elucidar, cara, ilustrar. esse negócio de tocar pra música, né, que a gente falou, assim, era um negócio que era cobrado lá direto, assim, né, de realmente você não sobrar nem faltar, né. E aí, cara, teve num ensaio, eu lembro direitinho, cara, foi muito triste. Manda A pra gente gente tava num chorar. ensaio, Manda pra a gente. gente tava num ensaio da Big Band lá, cara, e aí tava rolando, e era uma puta música legal, assim, um arranjo legal pra caramba. E aí nessa época eu já tava começando a ficar um pouquinho mais à vontade, assim, né, de soltar mais, né, tava começando a entrar o vocabulário, assim. Aham. E aí eu falei, é hoje, né? Essa música aqui tá num andamento, assim, tá numa levada gostosa aqui. Eu conheço a música, já tô começando a entender o arranjo aqui. Bicho, vou soltar o cachorro aqui, né? Aham. E começou lá, cara, e rolando um monte de coisa, cheio de frase de metal, e eu lá mandando um monte Curtindo de mesmo. coisinha na caixa, né? Um monte de coisa, de acompanhamento, assim, né? Aquelas coisas que você vai estudando, dos batera que você gosta e tal. E aí o regente, eu tô lá olhando pra partitura e tal, olhando pra banda, o regente parou tudo, assim, ele parou de prestar atenção na banda, ele pegou, meio que pôs a mão na cintura, assim, né? Cruzou os braços, pegou e ficou me olhando, né? Aí ele olhando, meio que fazendo assim, né? Falei, pô, o cara tá curtindo, né? Deixa eu continuar aqui, né? Deixa eu botar pra ferver mais um pouquinho aqui, né? E tô lá e tal. Aí de repente, do nada, cara, ele mandou um assovio muito alto, assim, né? Já mandou os dedos na boca aqui, assoviou. Aí a banda inteira parou, né? Ele já pegou e já fez assim, né? E tal, todo mundo parou. Aí ele já olhou assim, ô Marcelo, que merda, tipo assim, bem, né? Que Que você merda é tá essa? fazendo aí? Aí eu peguei e já olhei, né, com um olho desse tamanho assim. Aí ele, cara, eu não tô te entendendo não. Você tá escutando a banda? Você tá entendendo o que que tá acontecendo? Você tá escutando o arranjo? Você tá olhando pra sua partitura? Eu falei, não tô. Eu falei, então por que você tá tocando isso aí? Por que você tá atropelando tudo? Tipo assim, me deu uma catracada na frente de todo Por que mundo. você Tipo tá assim, cara. colocando tanta bijuteria, né? Não precisa colocar brinco, não. Exatamente, cara. Por que você abriu a caixinha de ferramenta aí agora? É, Né? é. Não é hora disso, não.
E tipo assim, mas, cara, foi um rala muito feio, assim, na frente de todo mundo, cara. A banda inteira começou a meio que a dar aquela risadinha, assim, né? Tipo, vai. E aí, cara, eu fiquei com muita vergonha nesse dia, cara. Aí eu botei a bola lá embaixo, cara. E eu fui só não Mas é bom, né, dei. cara? É É bom, cara, assim que a gente aprende, né? é É bom assim. porque daí depois você não faz mais, cara. E aí, Traz você de novo para o chão para você poder é, seguir em frente, né? É bem bacana, a exato. experiência é bacana. Bom, aí você fez o mestrado, se formou, e aí falou, pô, vou Isso. voltar? É, aí, cara, rolou, fiz o mestrado aí, né? A gente, pô, tocamos lá com um monte de gente, a gente gravou uns discos lá e gravei meu primeiro material autoral lá, né, e tudo. Ah, bacana, cara. E aí, cara, voltei pra cá e, tipo assim, eu tinha pensado até em ficar pra fazer um doutorado e tal, mas eu não tinha. Eu tava meio indeciso, cara, porque ao mesmo tempo que eu queria ficar, eu queria voltar, né? Tava meio assim, acabei voltando e aí continuei trabalhando aqui, voltei pra Uberlândia E essa cabeça, quando e voltou, ela voltou para que caminho, assim, que você falou, pô, agora eu peguei umas experiências e tal, e eu quero realizar isso no Brasil, ou eu não quero fazer X coisa a mais, agora eu tive uma outra visão. então, cara, eu voltei, eu fiquei meio, eu fiquei alguns meses assim, meio que tentando me reencontrar, né? Porque Ó, quem entrou eu aí, tava ó. Ó, ó, Adelino Adelino, Costa. Ê, papo bom, viu, brother. Adelino? Nós precisamos É, voltar, tem mais coisa pra gente falar com o Adelino, viu? legal, legal. É, Adelino é das antigas também, cara. A gente É, passou cara. pela época do heavy metal junto Gente aí. finíssima, finíssima, finíssima. Finíssimo, demais. É, cara, então, aí eu voltei pra cá e eu demorei, cara. Demorei um tempinho ali. Foram alguns meses pra eu colocar a cabeça no lugar de novo, né? Aham. Eu fiquei meio perdidão, cara. Pra falar a real, assim, eu fiquei um pouco perdido, porque, tipo, cara, eu falei, velho, eu não me vejo mais, assim, tocando, fazendo tanto freela e pegando repertório, não sei o quê, né? Toda semana, cada dia, cada semana uma coisa. Cada, né? Você tá tocando com fulano aqui hoje, amanhã você tá aqui. Então, tipo, hoje você tá em Uberlândia, depois amanhã você tá lá em Pará de Minas, depois você tá não sei aonde, tá, né, sempre viajando. Eu falei, cara, eu quero dar um tempo disso Tocando aí, todos né? os estilos, tocando todas as É, músicas. eu falei, Talvez foi bicho, acho que eu não. essa construção que você teve lá, talvez tenha afetado bastante, Talvez. né? Com certeza, cara, com É, certeza. E, tipo assim, eu vi que existe um mercado, um nicho para esse tipo de trabalho também, né? Para música mais que não tá tanto no mainstream, assim. Eu nem falo só jazz instrumental, né? Eu vi que tinha muita gente lá, cara, que fazia uns trabalho autoral muito legal, fazia muita coisa. Eu cheguei a tocar com uma banda de soul funk lá, né? De música soul. legal. E eles tinham um trabalho autoral super legal, cara. Tinha muita gente fazendo muito trampo massa, assim. Eu falei, cara, pô, tem um espaço aí, né, para fazer as coisas, para fazer as coisas que são mais a sua cara, assim, né, de ser mais criativo, né, e tudo. Aham. E aí eu fiquei um tempo sem tocar na noite, assim, né, tipo, tocando, claro, tocando, mas sem. Esse estúdio que tá aí já veio na volta com ele ou já existia antes? Como é que é? Não, não, não. Isso aí foi depois, né? Esse cantinho aqui que eu montei não tem, acho que tem mais ou menos um ano. Não tem nem um ano, eu acho. É recente. É recente. Aí eu voltei, comecei a dar aula, um pouquinho depois que eu voltei, eu comecei a dar aula no Sul Batera, né? Escola do Mororó. Legal. Aí tava fazendo Mororó, algumas Mororó coisas. é difícil, hein, cara? O Eric veio aqui, ó, só deu um toque. Ô, Eric, será que. Tô lá. Agora o Tô lá. Alex, cara, puta, não tem como. É difícil Não. demais. É difícil. Meu cara, pô, dono de escola, 3 meninos, Ah, não eu sei o sei. quê. É Aí é complicado mesmo. dureza. E É, aí você pegou e qual foi o caminho que você resolveu seguir cara, aí aí? a gente comecei a dar aula aqui, comecei a voltar a tocar e passou um tempinho depois, cara, que eu tava aqui, rolou uns trabalhos com o André Lopes, né? Que ele tava fazendo muito.
muita coisa aqui pela região mesmo, aqui em Uberlândia, né? Tocando em alguns lugares aqui, tocando em casamentos e tal. Aham. E era um trabalho legal, cara, de música pop e tudo. E eu tava querendo já voltar um pouquinho também, assim, pra, pra não ficar tão fora tanto assim do mercado, né, cara? Porque depois que você sai, igual eu falei, cara, depois que você sai é difícil você voltar de novo, né? Então, aí eu comecei a tocar com ele, aí a gente começou, né, a fazer esses É que vem uma galera trabalhos boa também, né, Marcelo? demais. Você fala que você ficou fora e de repente é difícil entrar, é que vem uma galerinha também Tem uma que galera vai boa, cara. crescendo e tal. É Isso, sempre incrível, cara. teve A nossa muito região músico aqui bom aqui, cara. pois É, é. É um celeiro mesmo, né? cara, aqui a gente tem essa sorte, cara, de ter muita gente talentosa. E, cara, e aí começou a pintar os trabalhos com o André. Em paralelo rolava também umas outras coisas, sempre dando aula também. Aí eu montei um estúdiozinho para mim, só que em outro lugar, né? Você conhece o Calegari, Thiago? Conheço, conheço. Então, ele na época ele tinha uma fábrica de geleia, cara. Ele Era fabricava alimento, geleia. era alguma coisa assim. É, e aí os negócios bons pra caramba, né? Aí ele tinha um quartinho lá que não tava usando e tudo. Eu falei que eu precisava de um espaço e tal. E ele falou, não, cara, vamos montar lá e tal. E aí a gente, né, meio que pagava um aluguelzinho lá, né, desse espaço, dessa salinha. E aí eu comecei a levar alguns alunos para lá. Dava aula ainda lá na escola do Alex também. E tinha o meu cantinho de novo para praticar, né, para estudar e tudo. Aham. E aí isso foi até 2017, cara. Rolou até 2017. Foi essa fase de me readaptar ao mercado daqui, né, a região, né. E aí você saiu lá do Tiago, foi pro teu canto, e aí esse projeto da aula, ele teve, você deu continuidade, não? Como é que é? Então, na real, na hora que eu saí lá desse esquema lá da minha outra salinha lá, com o Calegari e tudo, na época aí eu saí também do trabalho com o André porque eu passei no concurso para dar aula como substituto lá na UFG, né, lá em Uberlândia. Ah, legal. Aí eu passei esse período lá de quase 2 anos lá também, né, dando aula lá. E eu ficava meio que entre lá e aqui, né, porque eu tinha meu projeto, eu tinha algumas outras coisas aqui também, tocando. Tinha o meu projetinho aqui, né, de som instrumental, né, o De Frente pro Jazz, que é um projeto de Aham. incentivo, né. E, e aí tentando conciliar tudo, assim, né. E aí eu tava meio que morando em Goiânia, meio que morando aqui também. Então, tentando conciliar as duas coisas, né, os dois trabalhos, as outras. E um relacionamento também, né? Que a gente, nessa época eu já tava casado já e tudo. E, E tua esposa gosta desse lado musical, ô Marcelão? Acompanha cara, gosto, você e tal? acompanha. Cara, só tenho a agradecer ela, Milena, te amo. Um beijo. Cara, Ó, super parceira. tem janta direitinha hoje, hein? Hoje Tem tem. prato especial. Tem. Ela, cara, é super parceira e sempre me apoiou, assim, né? Então, a gente se conhece tem muito tempo já, então ela sabe Porque a gente sabe que que isso aqui para o músico, né, Marcelo, se vai se amarrar, tem que ser uma pessoa que realmente entenda e curta, né, o trabalho, porque é. é complicado, né? Você ficar à E que noite, entenda que isso também é um madrugada. trabalho, né? E que entenda que isso também é um Exatamente. trabalho. Tipo, tem a parte gostosa, cara, de estar no palco e, né, e de trocar energia com a galera e tudo. É, exatamente. Mas tem um outro lado que é muito difícil também, de ficar longe muito tempo, né? De ter, enfim, essas Ô coisas todas. Marcelo, e aí, como é que tá o teu. Antes da galera, o que eu tô lendo aqui, ó, tem. A galerinha quer saber sobre set, né? Uhum. Bateria, o que que você usa de Opa, pele, essas coisas, claro. prato e tal. Mas tem o lado da pandemia, né? Da coisa que chegou e Uhum. revolucionou aí o nosso modo de viver, de Tudo. encarar as coisas, de Uhum. travar trabalho, né? Tem uma Sim. galera aí que realmente está passando uma dificuldade imensa. Eu quero deixar aqui um Cara. apoio para todo mundo. Conheço o Cachetão assim intimamente e eu sei o quanto é difícil o cara que lida só com música conseguir segurar a barra, né, nesse período, né? Cara.
Mas aí na pandemia, o que que a pandemia te trouxe de legal? Então, cara, aí, felizmente eu tava com isso aqui pronto, né, antes da pandemia. E logo depois que eu voltei de Goiânia, a gente alugou um apartamento aqui, né? Eu tava meio que lá em Goiânia, meio aqui, só que a gente tinha meio que desfeito o nosso AP aqui, porque a minha esposa estava Aham, estudando em Ribeirão também e tudo. Então a gente estava meio que, quando vinha para cá, ficava com os pais, né? tá. E aí a gente achou esse apartamento aqui. Cara, isso aqui é num AP, cara, você acredita? Onde você está agora? É, é, é no térreo, né? Não tem ninguém embaixo de mim, Aham, mas é um apartamento, cara. Então é que uma. legal. Bicho, é um puta luxo, assim, pra te falar a verdade, poder morar num AP e conseguir tocar minha bateria aqui, conseguir dar minhas Eu aulas. falei com o Arthur Rezende na semana passada e ele Aham. tem o estúdio dele fica num prédio comercial, cara. É mesmo? É, ele até pegou a Caraca, câmera e foi mostrar para nós. Aí do lado é um dentista, em frente é um contador, mais para a que esquerda é loucura. um advogado e tal. E aí, cara, ele foi falar tecnicamente da porta, que ele enche não sei o quantos balde de areia para colocar e tal. E que, Aham, logicamente, ainda vaza, né? Talvez você tenha, sim. em certos períodos, ter que dar uma brecada. Mas ele falou que gravação, essas coisas, depois das 18 horas o prédio é dele. Então aí desce a porrada mesmo, Ele né? desce o pau lá. Legal, É. legal, E aí você legal. montou na pandemia, tava com o estúdio Aí, pronto. isso, tava com o material pronto aqui, cara, e eu já vinha com uma ideia de lançar um material online, né? Ano passado eu cheguei a lançar uma coisa, só que uma coisa mais, um pouco mais simples, assim, uma estrutura um pouco mais simples, né? Eu fiz aquele esquema de curso pelo WhatsApp, né, e tal, Aham. o pessoal se inscrever, né, pagar uma taxa mensal para participar, né, desse grupo e tudo. E aí eu disponibilizava lá um link fechado no YouTube com as aulas. Foi bem legal, cara. Foi uma experiência muito legal porque daí você já tem que virar outra chavinha também, porque daí, por mais que eu esteja acostumado, né, a dar aula para diferentes níveis, diferentes bateras, né, Presencialmente diferentes falando, idades, né? presencialmente, cara, é outra parada você dar aula para uma câmera, sem ter ninguém. Porque, tipo assim, quando você dá aula pelo Skype, por exemplo, pelo Zoom, que eu faço aqui também, né, Aham. você tá lá trocando ideia com a pessoa, né? Então você tá meio que direcionando as informações ali para o que ela precisa e para as necessidades dela, para as dúvidas que ela tem. E os alunos que eu tenho aqui que eu dou aula pelo Zoom era o pessoal que eu já estava dando aula ali, né? A maioria já desde de antes da pandemia, então a gente já tinha um contato Já tá junto. mano a mano ali. É. Então, cara, na hora que eu fui fazer esse primeiro curso, cara, e realmente explicar as coisas para a câmera, né? E cara, foi outra coisa que eu tive que aprender, assim, né? Como explicar um negócio de uma forma concisa, sem ficar, porque é muito natural e é muito espontâneo, isso né? É igual uma conversa, isso que a gente está fazendo Aham, aqui, né? aham. Cheio de pausa, né? Dá tempo da gente parar e pensar, e raciocinar como que a gente vai explicar tal coisa ali e tal. E aí, cara, eu tive que planejar muito bem, assim, o material que eu ia fazer. E esse primeiro curso que eu fiz, eu não tinha essa estrutura aqui ainda, né? Então eu aluguei um estúdio, um brother aqui, Aham. aluguei lá o porão do, Ah, o do, porão. Tá, eu do conheço lá. Felipe. Aham. E aí eu falei, beleza, cara, em 3 horinhas eu consigo gravar tantas aulas, né, e tudo. Na hora que eu cheguei, olhei, né, montei assim, eu comecei a falar para a câmera, por mais que eu tivesse o conteúdo estruturado ali, cara, tudo bonitinho, impresso, né, para eu não me perder nem nada, eu peguei e falei, bicho, 3 horas não vai dar para gravar quase nada. Aí nos outros dias que eu fui lá, eu já marquei 5 horas, tipo assim, uma tarde, né? Marquei uma tarde lá direto, tudo. Ele fez um preço super legal pra mim na época. E aí, É adaptação, né, Marcelo? Não tem jeito, né? cara, e a gente tem que. Para Bicho, tudo na isso, vida da isso é gente a tem. tendência. É, Isso é exatamente. a tendência. E, tipo assim, não. E eu acredito muito nesse lance da aula online, assim, não é nem vendendo peixe, não, porque no começo eu olhava e falei, cara, será? Não é a mesma coisa e tudo, mas, tipo assim, ela tem sua importância, né? É a mesma coisa de uma videoaula, cara. Tipo, né, antigamente a gente tinha ali as videoaulas do Dave Weckl, do Dennis Chambers, Comprava, né? do Simon Comprava Phillips, material, né? comprava. E, É. cara, era uma puta fonte de informação, assim, Só né? que você Tinha não tinha muita troca, coisa. né? Hoje você Você tem. não tinha troca.
Você não tinha troca. E aí, tipo assim, hoje em dia, com essas aulas online, é mais ou menos a mesma coisa, cara. Você está comprando ali, você está consumindo uma certa informação ali, né, de um professor que você gosta, de um baterista que você gosta, e, e beleza. E você tem a oportunidade ainda de entrar em contato com esse cara, falar, pô, Marcelo, vamos, será que tem como a gente marcar um mano a mano aqui, né, pra gente um olho no olho, né, pra eu tirar umas dúvidas e tudo. Então, às vezes, o cara nem é daqui, assim. Eu tive aluno, desse primeiro curso que eu fiz, eu tive aluno lá de Manaus, cara. Ah, Aí eu imagino. o cara falou, pô, Marcelo, vamos. Eu precisava dar uma olhada nisso aí, cara, né, e tal, mas eu não tinha como dar aula para ele pelo Skype ainda, porque isso aqui ainda eu tava construindo isso aqui ainda. Uhum. Eu falei, cara, procura alguém na sua região, cara. Infelizmente, assim, né, e eu não tenho problema nenhum, né, de indicar, e o cara fala, não, eu quero uma aula presencial, cara, mas eu moro aqui em Palmas. Eu falei, pô, bicho, então vamos, né, vamos organizar aí para você achar um batera na sua cidade aí que vai te ajudar, que vai te dar uma mão nisso aí, né, achar um professor. E, cara, uma coisa complementa a outra Mas muito bem. no online agora você já pode quebrar isso, né? Apesar de ele Total. querer a aula presencial e tal, a gente sabe, Sim. e aí eu pesquisei um monte de material, um monte de batera que está fazendo isso, né? É um desejo também a gente colocar uma plataforma. No nosso canal do YouTube, Marcelo, Uhum. até o Paulinho fez um vídeo agora, o Cajuzinho fez e colocamos lá, eu pedi para Adelino também. Cada batera que passar, fazer uma dica, né? Além da gente Ah, divulgar legal. o trabalho do batera, essa molecadinha pode entrar lá e ver uma dica Legal. para o bateras e tal, e movimentar Aham. também, né? Aham. Essa história da pandemia, então, nessa época, você acha que deu para aprofundar mais o lado acadêmico, assim, de dar aula, de fazer, montar esses projetos novos e tal, né? Deu. É, um pouquinho antes de começar a pandemia, cara, eu já tava começando a gravar um curso que eu vou lançar daqui a alguns dias, né? Ó, Depois, bacana. se você me Ixi, permitir, eu vou ixi, até divulgar aqui. ixi, manda bala. Legal. E aí, já tinha começado a gravar, né, e tudo, só que daí assim, cara, quando você vai produzir um negócio desse, é uma... Cara, antes de começar de tudo assim, eu não tinha ideia, antes de eu fazer o primeiro curso, eu não tinha ideia do trabalho que era, cara. Porque assim, você vai lá, você organiza o material, aí depois você tem que meio que ensaiar isso aí que você vai dar aula, né? Você tem que meio que estruturar já as ideias na sua Exatamente. cabeça para você não titubear tanto na hora de passar a informação, assim, né, para Não todo esquecer de mundo, nada, né? não Tem que ter esquecer de nada. um script mesmo. É Tem que como ter um um set script, list tem que de ter. show, né? Isso. E aí beleza, aí você vai lá, organiza isso aí. Aí você organiza toda a sala, a iluminação. Não, isso aqui tá dando uma sombra assim, assado. Deixa eu Câmeras. melhorar isso aqui. Câmera, o som também, né? Que eu tô pegando o som do estúdio aqui, da minha plaquinha e tudo. Aham. E aí, beleza. Aí você gravou. Aí tá. Aí você tem que dar um tapinha no áudio, né? Só pra de repente tirar alguma frequência que estiver sobrando ali ou faltando. E aí, beleza. Aí você tem que sincronizar isso aí com o vídeo. Aí depois você Cara, é um manda lá trabalhão, uma né? ediçãozinha. Aí depois você tem que colocar as partituras no PDF também para ter esse material de apoio. Aí depois você tem que ir atrás de uma plataforma para você, né, colocar esse trabalho para vender, né, um Hotmart, um Meduse, alguma coisa assim. E Eu ia aí, cara, você tem que perguntar. divulgar e fazer tudo isso sozinho, assim, é muito trabalhoso, cara. E eu não estava tendo tanto tempo, assim, até a pandemia, né? Eu não estava tendo tanto tempo para fazer isso, então veio que um pouco a calhar, né? Assim, lógico que nas primeiras semanas a gente dá uma pirada, né? Eu fiquei meio apreensivo, né? Mas era o que tinha, cara. Então a gente meio que tinha que se virar com isso, com o que estava acontecendo. E Não, e o legal é que eu, eu, você acabou preparando. Esse material você vai lançar quando, Marcelo? então, cara, eu penso que dentro de, cara, eu acho que até esse mês eu consigo lançar tudo. Ele tá pronto? Ele já tá Ele já pronto. está pronto, já está editado, já tá. Agora eu só estou fazendo a parte da divulgação, né? Atingir o maior número de pessoas possível com isso aí. Aí você vai colocar isso numa plataforma para vender? É, É. já tá numa plataforma, mas eu estou estudando migrar
antes de começar, eu já estou estudando migrar o conteúdo para Então outra não, plataforma, que não talvez pode vai ser nem melhor. divulgar, né? Você ainda deve Não vou passar para divulgar o outro. link nem nada, eu vou só falar Então, quando você tiver isso pronto, manda para cá que a gente faz uma arte e Beleza. aí a gente bota no Baterias MG para a galera Legal, acompanhar maravilha. e Te tal, né? agradeço. Deixa, Massa. eu- deixa eu, Demais. eu externar aqui, ó. Antes de falar do instrumento, né, que a galera perguntou, o teu trabalho atual estava sendo com a Sulco, é isso? É o que você estava Então. desenvolvendo? Então, tipo assim, o trabalho, o Sulca, ele começou meio que como um projeto para todo mundo levar em paralelo, assim, né? Pegou Que cada um tinha um seu músico de trabalho cada ali. lado e tal? É, e aí tinha na verdade foi Pegou, meio que pegou um músico de cada lado e um Fusca. e um Fusca. Exatamente. Se não tiver o Fusca, esquece. O Sulco não funciona sem o Fusca. É. E aí, assim, é um projeto idealizado pelo Diogão, né? Aham. O Diogo Batista. E junto com o Beto também, né? O Beto Rosa e tal. E eles já tinham gravado algumas coisas, alguns vídeos. E aí, na época, eu sempre toquei muito com o Clayton, né? Que é o tecladista. A gente sempre fez muito som instrumental junto, né? Jazz Aham. e música brasileira e tal. E aí, numa dessas, a gente trocando ideia lá, e falei, não, tá rolando um negócio do Sulco lá, cara, legal, não sei o quê. Aí eu que meio que me convidei, assim, né? Eu falei, pô, cara, que massa. Eu vi alguns vídeos lá e tal. Pô, se algum dia os meninos quiserem gravar alguma coisa lá de batera, tô à disposição, cara, tô aí. Aí o Cleiton falou, vou jogar a ideia lá pros meninos, né? Ah, se você tá tão Aí, disponível, vem pra cá, né? é, porque, cara, eu gosto muito, cara, de tocar com o Diogo e com o Beto. A gente já tocou junto, eu toquei uma época junto com o Diogo na Venosa, né? Bem no comecinho Aham. ali. E tinha tocado algumas vezes já com o Beto também, o Cleiton, a gente sempre fez som junto, já O tinha tocado com o João, Fred também. o João Guerra, quando esteve aqui, ele comentou isso aí. De lá no início, a entrada dele, etc. Sim, legal. Pô, eu tenho que ver a entrevista do João, cara, eu não vi Tá ainda. lá, tá lá Ó, Legal. vamos divulgar, né? Tá Vamos. no IGTV, tá aí no Instagram, mas eu tô Aham, subindo tudo lá com uma capinha bacana pro e YouTube. tal, dentro do Bateras MG no YouTube. Legal. A gente teve o Gel Fernandes, cara, anos 80 aqui, falando Ah, com a gente. sim. Eu vi, Já- eu vi. Essa foi bem bacana. Legal. Marcelão, vamos lá, dar um ping-pong aí, só para a galerinha Vamos, que vamos. perguntou aqui. Então, ó, a Patrícia, o Jefferson, a Amanda, o Diogo, o Pablo, essa Uhum. galerinha, deixa eu falar o nome, senão depois a galerinha me você não falou o meu nome. É isso O aí. Matheus e o André. Certo. Sempre quer saber o que você usa, o que você está usando de Cara, batera hoje. legal. Legal. Cara, adoro falar de equipamento, assim. Tem gente que não gosta muito, mas eu curto pra caramba. Assim, eu vou até O mostrar um pouquinho Adelino, aqui. o Adelino no dia dele, ele me fez viajar, cara. Ele tava com batera que eu tive, então é um negócio É espetacular. mesmo? Ele grava hoje, cara, ainda com pinguim, pra você ter uma ideia. Ah, eu boto Ele, fé, cara. O Adelino é doido com pinguim. ele faz uma miscelânea, manja, assim, É. o surdo da pinguim tá legal nessa música, e aí vai. Aham. É bacana demais. Isso aí. Legal. É, Então, cara, ó, vou até virar a câmera aqui um pouquinho. Daí já dá pra gente dar Até pra uma. gente conhecer teu espaço aí. Cara, e é pequenininho aqui, cara, mas às vezes a gente joga a câmera de um jeito que fica parecendo até que é grande. Tá dando até eco, pô. Tá dando eco? De vez em quando dá um Acho que é a equinho aí. caixa aqui. Ah, A caixa acho que tá dando uma reverberada aqui. Quer ver? ah. Deixa eu pegar meio que por cima aqui. Aí, beleza. Esse ângulo ficou bacana. Aqui é meio que meu cantinho aqui, né? Que eu Aham. tô bem na porta. E, cara, é isso, cara. Eu tenho uma portinha aqui que eu entro e meu cantinho é isso, cara. Aí, tipo assim, Tá. essa bateria aqui é uma Gretsch Catalina, né? Adoro a cor dessa bateria. Deixa eu vir do lado de cá, que às vezes dá pra ver Não, tá dando pra um ver, sim. É pouquinho meio melhor. dourada e tal, né? Meio dourada, meio um sparkle, assim, ó. Aham. É uma Gretsch Catalina, cara. Aquela configuração bem jazz mesmo. Você E usa um tom só 18.
É, um tomzinho só de 12. de Ó, eu vou 12. falar dos tamanhos aqui. O bumbo, ele é 18 por 14. Aham. Esse tom-tom é 12 por 8. O surdo é 14 por 14. Eu tenho uma caixinha da Gretchen aqui também, que é aquela de aço martelada, né? Tá, Eu vou dar uma ok. marteladinha aqui. É 14 por 5. E, cara, essa caixa aqui você não tem noção, tanto que ela é versátil, Betão. Não, pelo que você bateu E, aí, já deu pra gente ver o som dela. cara, eu afinei ela bem gravona, assim, uma gravação. Uma das primeiras gravações com o Sulco lá, eu falei, cara, os meninos, pô, mas você tem uma caixa grave aí? Eu falei, pô, velho, não tem. Aí eu tinha levado só essa aqui e eu falei, deixa eu tentar aqui, cara. Eu afrouxei a pele lá do jeito, eu coloquei uma carteira em cima pra dar uma abafada, soltei a esteira e, cara, e deu um baita som, assim, né? Um Aham. super timbre. E aí eu tô usando isso aqui pra tudo, assim, pra tocar rock and roll, pra tocar jazz, é super. É, mas Às é vezes, às vezes a gente material de acha que a qualidade. profundidade, assim, da caixa é o que vai ditar Vai o deixar quão mais grave ela pode aguda e tal, chegar, e né? tudo. Cara, é tudo muito relativo, cara, é muito É. louco esse negócio. Ô Marcelo, e aí você usa Aí, essa configuração de jazz com as peles, pele porosa que você tem aí, né? isso, ó, aí aqui, cara, deixa eu virar aqui de novo, eu tô com uma pelezinha da Evans, cara, que eu peguei pra experimentar essa UV1 aqui, que a porosidade dela, ela é diferente um pouquinho a textura, assim, ela é mais, Cara, eu adoro essa pele. A minha caixa tá nessa pele. tá com essa pele, né? É Cara, e aí pra tocar excepcional. com vassoura, cara, bicho, ela escorrega, que é uma beleza aqui, e Aham. dá muito som, cara, é muito legal. E as peles dos tons é aquela Ambassador Fiber Skin, né, que meio que imita o Aham. couro, né? Até a do bumbo também é a mesma, ó, acho que dá pra ver ali. Ah, legal. É bonita demais, né, cara? É muito Acaba, bonita, cara, e o timbre, remete ao passado mesmo, né? Dá uma nostalgia. é, e o timbre é bem legal, e aí, assim, aí eu tenho outra bateria aqui também, né, que eu uso mais para as coisas mais pop, né, e tal, Aham. mas ela tá fechadinha no case ali. E Aí prato, esse Marcelão? chimbal aqui é um Zildjian. Hã? Prato é 14? Esse aqui é um 14, né, um light hi-hat de 14. Esse prato aqui é um Istanbul Agop Signature. Isso aqui eu tô usando as coisas mais jazz mesmo, assim, né, que eu tô estudando, Aham. né, tava estudando essa onda um pouquinho aqui hoje. Esse aqui é um Bósforos Master Vintage de Ó, 22. se o Maurão estiver aí vendo a live, ele é endorser da Bósforos. Cara, O, eu amo esse prato aqui, bicho. cara, o Mauro fala que, logicamente, comercialmente, Sabian, Past e Zildjian tá no mercado, né? Faz um grande volume. Mas ele fala Uhum. exatamente dessa troca de som puro, né? Olha lá, o Maurão tá aí. Ele não vai me deixar mentir. Da pureza do som, de você encontrar o lado mais puro do prato e Mais tal. orgânico, né? É porque essa galera é tudo Turquia, né? É que Aham, tudo vai turco. saindo o irmão que brigou com não sei quem, aí abriu uma Exatamente. marca e aí martela daqui, aí pegou um cara que é bom da Zildjian que foi para, sei lá, Istambul Foi pra e Sabian, né? é, então existe Isso uma aí. troca muito grande. E parece que toda vez que você pega um prato dessa galera, mesmo marca diferente, ela tem o mesmo fundamento, né? Eu acho que fica. É como se a gente falasse, ali é o show, aquele território é o shopping do prato, né? E aí você Exatamente, escolhe cara. o teu estilo e tal, né? Faz a escolha. Uhum. Cara, e prato turco estão sendo meus favoritos, assim, cara. Eu tenho umas outras coisinhas aqui, tem um. Tá no cantinho aqui, ó. Tem esse. Que eu tava usando aqui antes, tem esse New Beat aqui, de 14 também. Aham. Aí tem esse. Cara, você conhece essa marca aqui que chama Aegean? Não sei como é Conheço, que fala aí. conheço. Muito Cara, bom. super legal também. Muito Esse prato é legal. turco, né? Uma série de jazz também. Esse É, aqui é é o um que de eu 20. falei. Vai. O que é E bacana é que você adapta no teu estilo, né? exatamente. Aí tem um Zildjian, um Constantinopla aqui de 22. Legal. Tá meio fora de foco aqui. Aí, Aí Maurão, falta. mostra de novo o prato do Maurão aí, ó. Ah, é o. Esse aqui, cara, esse aqui é Aí, uma Maurão, manteiga, cara. Esse fica uma aqui. homenagem pro Mauro, porque ele falou tanto dos pratos, cara, que teve um monte de gente
que me perguntou, eu falei, cara, vê a live lá, porque o Mauro deu uma lição dos pratos, fica mais fácil Aham, de dar uma consultada. sim. E, e aí é isso, cara. Tem esse é meu set, meu xodózinho, né? Ó, E eu tô na deixando minha montado lista aqui para aqui, estudar e tudo. na minha lista aqui é batera, pele, prato, baqueta. Ah, baqueta, cara, legal. Então, de baqueta, eu tenho. Cara, eu não me preocupo tanto com marca, essas coisas assim, cara. Eu Mas é uso mais o que, modelo, né? O que que você está usando? né? Jazz você usa muita Aí, vassourinha e tal. tem a vassourinha aqui. Cara, e de vez em quando, por ter tido esse contato com a galera nos Estados Unidos, de vez em quando tem alguns camaradas que vêm de lá pra cá, daqui pra lá e tudo. Aí eu peço pros caras trazer pra mim. Então, felizmente, eu consigo sempre ter umas baquetinhas boas, umas vassourinhas boas aqui na mão. Aí, por Aham, exemplo, aqui eu tô usando aquela baqueta que é a assinatura do Peter Erskine, a legal. FP. E muito legal, cara, essa baqueta. Ela tem uma ponta mais afunilada, assim, né? Mais com uma Uma flechinha, seta, assim. né? Uma seta. É, e é muito legal. Aí eu gosto muito dessa aqui. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Ela tá com a ponta toda carcomida já. Na verdade, a ponta original dela é mais uma bolinha, assim, que é uma SD D2, não sei o que é isso aqui. SD2 Bolero. Tá toda gasta aqui. É Ela é diferente, de hein? maple, cara, essa baqueta. Ela é bem grossa. Se colocar ela do lado da outra aqui, ó, ela é bem mais grossa, mas ela chega a ser até mais leve do que essa aqui, Aham, por causa da que ela é madeira. de maple. É. É. Aí eu gosto muito dessa aqui, cara, que eu ganhei de um camarada que é uma do Thomas Lang. Isso aqui eu uso para estudar borrachinha. Ah, legal. Eu vou falar uma coisa aqui, mas você vai falar, puta, isso aí não. Mas você já Ah. usou alguma baqueta de fibra de carbono ou não? Não é Cara, eu a já usei praia, uma né? vez. Eu já usei, cara, há muito tempo atrás. Não sei se você vai lembrar que a RMV ela fabricou umas baquetas daquele mesmo material que eles fazem as ferragens dele, né, as estantes deles. E aí, durante uma época, eles venderam essas baquetas. Cara, machucou minha mão tudo, não É saía mesmo. som. É. É porque eu adaptei muito bem e assim, foi uma economia, apesar que meu lado é rock, né? Mas Aham, assim, foi uma economia muito grande que eu fiz por esse negócio de quebrar a baqueta, querer usar a baqueta de qualidade. aham. Aí você usa aquela head? A Red, é. Head. É bem legal, cara. Só que Aquela ela tem é. aquela coisa da Ela ponta dela e desrosqueia, tal. né? É, e aí Aham. troca, faz um refil e tal, né? Mas Isso. isso já faz tempo. Já quebrou depois de Uhum. 7 meses de uso. Por isso que eu falo, foi um custo-benefício bacana, né? De usar. Aham. Deixa eu ver mais aqui, Marcelão. É... Ah, o trabalho autoral você já falou que você fez quando estava lá, né? Fiz quando tava lá, cara. Eu gravei esse disco em 2013 e é tudo música, tudo composição minha. E, cara, foi muito legal, cara. Totalmente Foi uma experiência instrumental. totalmente instrumental. E eu tenho algumas cópias desse disco ainda, cara. De repente eu posso até. A gente pode até bolar alguma coisa, cara, para sortear depois, né? Pra Ah, galera top, que top. segue, né? Eu deixo, Um deixo desses. uns 2 CDs contigo, né? Para fazer Ah, top para demais. fazer Na um próxima sorteio. live a gente faz o Legal. sorteio e tal. Você não colocou isso em plataforma nenhuma. Então, Você eu não não coloquei jogou. em Spotify, essas coisas nenhuma. Eu coloquei, na época, eu coloquei no Bandcamp, né? Que é um site gringo que você tem que comprar o material, né? Não, não Aham. é, não é streaming, né? E eu não cheguei a colocar ele no Spotify, Deezer, essas coisas. Porque eu Tá? Mas tenho para quem. entrado no Spotify hoje, você tem muita coisa instrumental, em vários estilos, assim. É legal porque Aham. acaba movimentando também para o músico, né? É, Não é. sei como é que é o repasse disso, mas é um canal, né? Acaba sendo um canal. Assim como. Cara, e acaba que assim, ele não é o mais justo, né, para os músicos e tal, mas ele é um canal, cara, que tá aí, é aquilo que a gente vem falando, assim, a gente tem que ir se adaptando e por mais que não seja o ideal, assim, né, trabalhar dessa forma, cara, é o jeito que o mercado está funcionando, né? Então a gente tem que se adequar também. Não dá para É, ser rígido e falar, não, cara, eu só vou vender meus discos físico e não sei o quê. Cara, ninguém tem toca CD mais, né? Então, é difícil, né? nem carro, nem A carro gente tá tem que se vindo. adaptar, né?
Tem que se adaptar mesmo. A gente tem, você falou o negócio da consulta da molecada, né, no YouTube. Hoje o cara vai Aham, tirar uma música cover, eu faço isso também. Às vezes eu entro e falo, pá, eu não tô entendendo essa pegada, deixa eu ver como é que é. Aí você entra, tem 1 milhão de cara tocando aquilo, para você tirar exatamente. uma base e tal. Marcelo, esse lance da tua aula, cara, eu acho bem legal. É um trabalho que tem alguns bateras que estão procurando e tal para fazer. Eu não Legal, sei, legal. isso vai ter vários módulos, é isso? Como é É, que é a é o estrutura? seguinte, a estrutura, esse primeiro curso que eu estou fazendo agora nesse formato é porque eu tinha feito um no ano passado, né, igual eu falei, e que eu fiz um apanhado geral, assim, de coisas para quem quer tocar música instrumental, assim, né? Independente se vai ser jazz, se vai ser samba, se vai ser... Para galera que quer dar uma aprofundada, assim, dentro dessa linguagem, né, que é cheio de nuances, cheio de malandragem, assim. É, Então, eu bolei um curso meio que para abordar um pouco dessas coisas, né? Do básico de cada ritmo, né? Algumas coordenações que são bem específicas de cada ritmo, né? Para poder tocar aquilo certinho, não ter dificuldade com coordenação motora na hora de tocar e tal. Algumas coisas de exercício técnico, né? De improvisação também, cara, é um estudo super legal também. E E aí, esse curso que eu estou lançando agora, cara, ele é específico para quem quer começar a tocar jazz. Assim. Para quem já toca batera, para quem já é baterista. E fala, pô, tô começando a me interessar por esse negócio do jazz, assim, mas eu tô meio perdido. Eu sei que tem, né, professores aí, pessoal dando aula, tem livros, tem esses métodos que são icônicos, assim, né? Que é esse do Jim Chapin, o Syncopation, aham. essas coisas. Mas às vezes a gente não sabe como abordar esses métodos, às vezes a gente não Como tem aplicar isso, né? uma iniciação dentro dessa linguagem para poder entender o que esses materiais podem trazer para a gente de volta, né? Então, cara, eu fiz esse curso para o Marcelo lá de 2008, 2009, que Aham. começou a se interessar ali por esse som, por essas coisas, e que não tinha tanta bagagem assim para entender esses materiais, né? Mas só para entender, eu quero o curso. Aí eu vou lá e vou Certo. comprar ele inteiro, eu compro por módulo, é inteiro, é isso? Você Você vai compra o comprar ele curso inteiro. Esse completo. curso você vai comprar ele inteiro, né? Tá, Aí entendi. esse curso o nome dele é Os Primeiros Passos no Jazz, né? E é para quem está começando a se enveredar por aí. E aí você vai pagar o curso, você já vai ter acesso a ele inteiro. Não é aquele negócio lá que a galera faz tipo assim, ah, beleza, você vai comprar o curso aqui, mas eu vou liberar uma aula essa semana que vem eu libero mais um. Cara, tá Aham. tudo lá Essas e você vai ter plataformas profissionais, elas estão trabalhando dessa forma, né? Você é, compra o curso, já mas tem tudo, você faz no teu tempo, isso, etc. sim. E aí tá tudo lá, cara. Então, são 8 aulas. é, São na verdade, é um módulo só, né? Porque é um assunto só. Mas são Aham. 8 aulas diferentes para a pessoa conseguir já sair tocando alguma coisa, né? A pessoa que tiver interesse, ela já consegue começar a entender essas coordenações mais essenciais, assim. E aí Legal. tem algumas aplicações práticas, né? De tipo, não é só exercício, né? Eu transcrevi alguns trechos assim do que os bateras tocam, alguns bateras, né, dessa praia Tem alguma e coisa de coloquei lá na história? Não. partitura. De história não, eu não coloquei nada muito de, Foi de na parte história. Eu prática, falo, né? na parte prática eu falo um pouquinho, dependendo, né, da aula, do assunto, eu dou uma pitadinha ali, né, um gostinho ali do histórico daquele assunto, né, e tudo. E e aí, no final das contas, tem uma aula lá que eu vou falar sobre, né, como estudar o Syncopation também, né, que é um livro super requisitado para esse tipo de coisa. E tudo com material de apoio, com PDF, né? Tem uma câmera para pegar aqui meu bumbo também, né? O que está fazendo, o que está rolando nos pés. Aham. E vai ter uma aula presencial também com todo mundo. Na verdade, uma não, vão ter 3 aulas presenciais pelo Zoom. Ah, pelo Zoom, que E legal, aí, cara. aí eu Mas vou isso abrir não está uma, dentro uma... do módulo, não. O cara compra Isso e tá, isso ganha. tá, isso tá dentro do curso. Vão ter três encontros pelo Zoom e, e vai ser tipo assim, o pessoal já vai ter acesso já a todas as aulas e tudo. Eu vou deixar o pessoal degustar ali um pouquinho e tudo. E aí, a cada 15 dias ali, eu vou fazer uma aula pelo Zoom de 1 hora com o pessoal.
uma hora e pouco, assim. E pra gente tirar dúvida, para Isso é ver se de repente bacana, tem cara. algum, Muito legal. né? Para ver se de repente alguém tem alguma dificuldade ali a mais, às vezes o jeito que eu expliquei às vezes não ficou claro para uma pessoa, porque por mais que eu tente explicar o mais conciso, né, e preciso assim possível, Aham. as pessoas aprendem de jeitos diferentes, cara, não adianta. Né? Às vezes eu vou falar de um jeito aqui para você, você já sacou na hora, mas o coleguinha aqui do lado, ele já Não não pegou. entendeu tanto. Então, às vezes é legal a gente ter esse contato para tirar essas dúvidas. Né? E vai ter um material extra lá também sobre timbragem da bateria para para esse tipo de som, afinação, né? Uma discografia, né? Eu recomendo para o pessoal ouvir para Ah, entender, top, para hein? pegar o vocabulário. Você fez com Tá bem carinho. completinho. Fez com carinho Com mesmo. carinho, cara. Bicho, eu fiz pensando nas dificuldades que eu tive quando eu estava começando a fazer esse som, né? Então, foi bem voltado falei, cara, eu quero resolver a parada, quero resolver o problema que eu tive ali. Né? Eu acho que tem pessoas hoje em dia que estão passando pela mesma dificuldade ali. Eu quero atingir essa galera. Uma das coisas que a gente aborda muito aqui, Marcelo, é a questão de. Tem alguns bateras que falam, meu, tem que quebrar a cara mesmo para aprender, para tirar a experiência. E tem uma outra linha que defende cara, se eu quebrei e eu sei o caminho, por que que eu não te facilito para que você tenha não tenha tanta dificuldade nesse caminho que você for escolher, né? Então a gente É, tem muito disso aí para a gente não. Tem uns que adotam, tem outros que. Tem muita. Esse acesso à informação online, né, Marcelo, foi uma revolução, né? Uma coisa bem diferente, assim. foi. Eu falo que Foi, pelo cara. meu tempo, cara, era quando alguém trazia uma fita VHS, era a molecada, a gente juntava na casa de um para ver tudo Aham. aquilo, para ver o cara fazendo solo, e a imagem era embaçada e tinha risco. Aí você Uhum. olha o material que você tem hoje disponível, mesmo solos daquela época e tal, eu estou falando isso nos anos 70, 80, Uhum. hoje você tá lá, falando, nossa, cara, eu vi Tá isso tudo lá. aqui. Entendeu? É. Material rico, né? Sim, e tipo, tem uma galera, é isso que você falou, tem uma galera que às vezes fala, pô, não quero facilitar tanto assim, né? Porque, pô, se eu passei por isso, acho que todo mundo tem que passar também. Cara, e por mais que você abra seu conhecimento, assim, cara, para todo mundo. E, bicho, eu abro tudo que eu sei para todo mundo que vem fazer aula comigo, né? Alguns workshops que eu já fiz também, cara. O cara me pergunta, eu não dou, não tem segredo, assim, cara. Não fico guardando informação, né? Escondendo leite. Isso cria Tipo, confiança, né, Marcelão? é, Cria transparência, né? cria transparência e cria uma coisa também de tipo assim. Não existe nada que vai fazer a outra pessoa aprender a não ser ela estudar. Ah, Então, tipo total. assim, não adianta eu pegar e esmiuçar tudo aqui para uma pessoa que não está interessada, né? Então, a pessoa que tem interesse mesmo, cara, ela vai aprender com você ou sem você. É verdade. Então, Verdade. se você puder fazer parte, né, da caminhada dessa pessoa, né, pô, ajudar ali de alguma forma, você vai estar somando, você vai estar agregando para aquela pessoa. Quem sabe um dia essa pessoa, esse cara que está sendo seu aluno hoje, ele vai ser um cara também que vai ser uma referência e vai te colocar para caminhar também junto com ele depois e tudo. Então, assim, cara, nunca escondi nada assim dos meus alunos, Não, nunca. top. Eu também sempre gosto de fazer as coisas o mais o mais organizado possível, assim, né? De passar a informação É, de um jeito que seja fácil de entender, porque assim, eu tive, cara, ótimos professores, né, ao longo da vida, mas eu tive alguns professores que foram muito displicentes também, cara, na hora de passar a informação, de passar o conhecimento e tudo. Às vezes eu não sei se é porque ele não gostava de dar aula ou porque ele queria esconder algum material e tudo, ou só queria a grana, né? mas só queria grana, né? E aí, assim, esse cara, para mim, eu olho para essas pessoas, né, com quem eu já estudei, que tiveram esse tipo de atitudes, eu falo, cara, não tem a menor Não necessidade, é. assim, de ser assim. Filosofia. E se eu tivesse tido a oportunidade de, de estudar com uma pessoa que estivesse fazendo aquilo, levando aquilo a sério, né? Quando eu estava bem realmente lá no comecinho de tudo, assim, às vezes eu teria me desenvolvido mais, né? Então,
eu tenho uma coisa de não tentar repetir aquilo que fizeram comigo que eu achei que não foi legal, sabe? Uma coisa legal na tua história, Marcelo, é que a gente pegou muito batera aqui batendo papo com a gente, começando com 6, com 8 anos e Aham. indo pro Cora Pavan, bem menino e tal. E o que foi bacana do nosso papo é que a gente pegou uma pessoa. Eu tenho muito, apesar de meu pai ter sido baterista e tal, o que facilita para mim, né? Mas Uhum. assim, ver você começando mais tarde, criando experiências dentro da faculdade. Então, assim como o Delino também teve essa coisa de estudar em Campinas e tal, Uhum. pegar gigs importantes, né, com a Sim. Sandy, com o Thiago Abravanel e tal. Mas o que fica na lição de hoje, cara, para a molecada que vai assistir amanhã, é realmente que nunca é tarde para começar, né? Desde que você Sim. tenha amor pelo instrumento, eu acho que é o que está valendo mesmo, né? Sim. E aí, tipo, Marcelão, posso só tipo, lógico, para lógico. continuar incentivando essa ideia, assim, rapidão, antes da gente, talvez, não sei se vai encerrar e tudo, Tá. é porque às vezes a gente vê esses caras, esses moleque prodígio, assim, né, tipo o Tony Royster, que começou lá a tocar com... O cara tinha idade negativa, ele já tocava bateria, né? O cara não tinha nem nascido direito, parece, o cara já tocava Tava no super bem. útero, Aí né? ele apareceu naquele festival lá com 12 anos, parece, e já, tipo, tocando muito melhor do que eu vou tocar, A né? vida Talvez inteira. minha vida inteira. E ele já tocando aquilo naquela idade. E você fala, porra, velho, será que isso é pra mim mesmo, né? Será que realmente eu tô no caminho certo e tudo? Cara, não tem isso. Cada um tem a sua caminhada, cada um toca de um jeito, cada um tem a sua forma de se expressar. E aí, por outro lado, também tem uns caras que também não começaram tão cedo assim, né? Tem um batera que eu adoro, cara, que é dessa onda mais jazz, assim, mais de música acústica, né? Mais essa onda. Chama Mark Juliana. E o cara começou também por aí, cara. Ele começou a tocar aí com seus 15 anos de idade e o cara é referência no mundo inteiro, né? Então, Não, assim, não tem uma regra. E exatamente. Não tem a não tem regra. uma regra e não tem um negócio tipo assim, se você não for o cara até os seus 25 anos de idade, então você nunca vai ser ninguém. O próprio Exatamente. Aquiles Priester também, né, Brazuca, o cara ele foi se revelar ali, o cara já tinha feito mais um monte de coisa da vida, assim, né? A Então gente não convidou tem uma. O Claudinho Infante para estar aqui e o Ah, legal. Cajuzinho está com contato, deve dar certo. E o Aham. Claudinho tem algumas histórias, cara, de 10 anos de idade, a galera de uma gig chamou para tocar nos Estados Unidos. Com 10 anos de idade, a galera foi na casa Caraca. do pai e da mãe dele para falar: ó, ele precisa ir. A banda sem ele não funciona. Então, assim, tem N exemplos, né? É Tem N bem exemplo. variado. Acho que É. Marcelão, é assim, eu queria te agradecer imensamente, somou demais, o projeto tem essa cara mesmo. Aham. Quando a gente idealizou eu, o Cajuzinho, a gente quis exatamente trazer o que você falou agora há pouco aí, é a essência do que a gente está tentando fazer. É, trocar experiência, saber como é que foram as histórias e o mais importante, unir a galera. A gente percebe que Uhum. tem muita gente que se vê à noite e não se fala, né? Não troca experiência. Você sai do Sim. palco, o outro entra, dificilmente é uma coisa sempre corrida e um ou outro que se vê em final de semana ou vai participar de algum projeto e tal. Eu não sei se você tem essa visão, mas eu, Cajuzinho, a gente teve muito disso. A galera começou a reclamar demais. Então a gente tomou a iniciativa. Esse material vai ficar no YouTube Legal. para a galera entrar e pesquisar e curtir. Eu queria agradecer a galera que esteve aí, que participou e trocou experiência. E eu quero, se você realmente puder dar o CD, é bacana para a gente fazer um lado Sim. promocional aqui. E espero te ver passando essa pandemia aí para a gente poder se ver na noite, ver tocar e curtir esses projetos novos. Eu tenho certeza que esse lance da tua aula aí vai ser show de bola. Massa, maravilha. Cara, eu que te agradeço aí o convite, né? Ter aberto esse canal para a gente bater essa bola aqui Legal. e ver os nossos amigos aí, nossos colegas conversando aí, trocando ideia também, dando risada, né, das histórias. E acho que vocês estão de parabéns, né, pelo projeto. Acho que isso vai somar muito ainda para a nossa comunidade. Assim, acho que
A gente tem sorte, assim, enquanto baterista, cara, porque é uma comunidade muito unida, por mais que às vezes, é o que você falou, a gente às vezes não se fala tanto, né, porque não dá Aham. tempo, aí, né, a gente se esbarra ali, uns entrando do Então. palco, outros saindo e tal, mas sempre rola uma camaradagem, cara, sempre, a maioria, assim, a maioria dos caras são super gente boa, são super receptivos, assim, de Pois é. conversar, trocar ideia, trocar experiência, então a gente Marcelão, realmente tem sorte. 10 segundos, daí vai 10 cair. segundos. É nóis. Betão, é Obrigado, isso, cara. Marcelão. Brigadão, cara. Eu que te Cara, agradeço. vamos ver se a gente faz aquele promocional, vai ser importante, tá? Vamos fazer. Vamos fazer. Abraço. Fica com Deus, sucesso. Valeu. Abraço. Valeu, Tchau, até tchau. mais.